Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num clássico absoluto. Uma obra que é, assim, ao mesmo tempo hilária e profundamente séria. Cândido, de Voltaire. E para nos guiar, temos em mãos uma discussão fascinante entre os acadêmicos David Dummerge e Martin Puchner. A nossa missão aqui é desvendar duas das peças mais geniais desse quebra-cabeça: a utopia de Eldorado e o uso da sátira como uma arma filosófica. Vamos tentar entender como Voltaire constrói um mundo perfeito só para usar esse ideal como um martelo contra o otimismo da sua época, né? Especialmente aquela famosa ideia do Leibniz de que vivemos no melhor de todos os mundos possíveis. E é uma missão fascinante porque Cândido é muito mais do que parece. À primeira vista é uma aventura meio maluca, quase um desenho animado de desastres, né? Mas como Damrosch e Puchner apontam, por baixo disso tudo, Voltaire está travando uma batalha filosófica. Então, vamos focar em dois pontos centrais. Primeiro, o que é exatamente Eldorado? Como essa sociedade funciona em termos de valores, religião e, principalmente, riqueza? E segundo, por que Voltaire abandona o debate filosófico tradicional e abraça a sátira? O que essa ferramenta literária consegue fazer que um argumento direto não consegue? Ótimo, então vamos começar por esse lugar mágico, Eldorado. A descrição é, nossa, de cair o queixo. Cândido e o servo dele, o Cacambo, chegam lá famintos, exaustos, e encontram crianças na rua brincando com ouro, esmeraldas e rubis, tipo como se fossem pedrinhas comuns. A riqueza é tão abundante que perde completamente o valor. Exato, e esse é o primeiro grande choque. Não é apenas um lugar rico, é um lugar onde a própria ideia de riqueza, como a gente entende, foi abolida pela abundância. Damrosch e Puchner destacam que esse é um traço clássico de muitas utopias literárias, mas Voltaire leva isso a um extremo genial. As ruas são pavimentadas de ouro, a comida servida em pratos de cristal. O luxo está em todo lugar, mas ninguém se importa com ele. O que me leva a uma pergunta que a própria fonte parece levantar. Isso é psicologicamente crível? Uma sociedade com ouro por toda parte, mas onde ninguém sente a tentação da ganância? Voltaire está propondo um ideal de como os humanos poderiam ser, ou ele está só zombando de como nós realmente somos? Eu acho que a resposta é os dois. E é aí que está a genialidade. Ele não está oferecendo o Eldorado como um plano de governo realista, sabe? Ele usa como um espelho. Ao criar uma sociedade onde a riqueza não corrompe, ele nos força a perguntar: por que no nosso mundo ela corrompe tanto? A cena das crianças é a chave para isso. Elas veem as joias pela beleza, pelas cores, pelo brilho. Na Europa do século XVIII, e hoje também, né, a gente vê esses objetos e imediatamente pensa em poder, status e hierarquia. Entendi. Então o ponto não é a riqueza em si, mas a nossa relação meio doentia com ela. Em Eldorado, como a sociedade é descrita como comunal, ninguém precisa acumular para garantir seu lugar no mundo. Ele já tem um lugar. A riqueza material simplesmente existe, como o ar que eles respiram. Precisamente. Voltaire está fazendo uma crítica devastadora à sociedade europeia, onde guerras eram travadas, pessoas exploradas e a moralidade era vendida por muito menos que um punhado de esmeraldas. Em Eldorado, a hospitalidade é a norma, a ciência supervalorizada e não tem prisões nem tribunais. Porque não precisa? Simplesmente porque não há conflitos baseados em propriedade. É um tapa na cara da Europa. Ok, então o problema da ganância está resolvido. Mas e a outra grande força que moldou e muitas vezes ensanguentou a Europa? A religião. Como eles lidam com isso num lugar tão perfeito? Aqui, a crítica de Voltaire fica ainda mais afiada. Os habitantes de Eldorado são profundamente religiosos, mas a religião deles não se parece em nada com o cristianismo europeu da época. Eles não têm padres, não têm igrejas, nem rituais complexos. Eles têm um templo magnífico, mas todos são sacerdotes. Adoram um único Deus, mas fazem isso de uma forma muito particular.
E é crucial lembrar que Voltaire não era ateu, como muitos pensam, né? Ele era deísta, uma ideia que Desmond e Pushkin exploram em detalhe. E a metáfora que eles usam para explicar isso é simplesmente perfeita, a do relojoeiro. Sim, a analogia do relojoeiro é central para todo o iluminismo. A ideia é a seguinte: se você encontra um relógio super complexo e funcional no meio do nada, você não assume que ele surgiu por acaso, certo? Você conclui que um relojoeiro inteligente o projetou e construiu. Para Voltaire, o universo é esse relógio. Sua complexidade, suas leis naturais perfeitas, tudo isso aponta para um grande relojoeiro, um criador, Deus. Mas, e este é o pulo do gato. Depois que o relojoeiro cria o relógio, dá corda e o põe para funcionar, ele vai embora. Ele não fica mexendo nos ponteiros ou ajustando as engrenagens a todo momento. O relógio funciona sozinho, de acordo com as leis que lhe foram dadas. Exatamente. E essa é a visão deísta de Deus. Ele criou o universo, mas não interfere nos assuntos do dia a dia da humanidade. É por isso que em Eldorado, ninguém reza pedindo favores. Eles não pedem para ganhar uma batalha, curar um doente ou encontrar um objeto perdido. Na visão de Voltaire, esse tipo de oração era o cúmulo do egoísmo. Nossa, essa analogia do relojoeiro realmente muda a perspectiva. De repente, a ideia de rezar pedindo para ganhar na loteria parece completamente absurda. É como se uma pequena engrenagem dentro do relógio pedisse ao relojoeiro para parar todo o mecanismo só para beneficiá-la. É exatamente essa a lógica. Os habitantes de Eldorado não pedem, eles agradecem. A religião deles é de admiração pela perfeição da criação, não de barganha. A fonte que a gente está analisando menciona outra analogia, um pouco mais sombria, que aparece no livro. Um personagem turco diz que o sultão se preocupa com um navio, mas não com o bem-estar dos ratos que vivem no porão. Para Voltaire, nós somos os ratos. Achar que o Criador do Universo compartilha das nossas pequenas preocupações e vaidades seria, nas palavras da fonte, uma projeção narcisista do ego. Uma projeção do nosso próprio ego, como se Deus fosse só uma versão gigante de nós mesmos. É uma visão que exige uma dose enorme de humildade. E essa perfeição toda de Eldorado, essa sociedade racional, harmoniosa, cria um contraste brutal com o resto do livro. Cândido encontra esse paraíso, mas eventualmente decide ir embora. E é aí que o verdadeiro inferno começa. O que nos leva diretamente ao grande alvo de Voltaire, a filosofia do otimismo. Sim, a famosa frase do filósofo Leibniz, que é repetida como um mantra pelo tutor de Cândido, o Dr. Pangloss. Tudo vai bem, este é o melhor de todos os mundos possíveis. Não importa a catástrofe, e o livro é uma sucessão de catástrofes inacreditáveis, Pangloss sempre encontra uma maneira de justificar que aquilo, de alguma forma, era para o melhor. E para a gente entender a raiva de Voltaire, a nossa fonte nos lembra de um evento real que abalou a Europa até os ossos, o terremoto de Lisboa, em 1755. Não foi só um desastre natural, foi uma crise filosófica. Uma cidade cristã, próspera, destruída num dia santo com dezenas de milhares de mortos. A reação inicial de Voltaire foi escrever um poema, longo e sombrio, questionando diretamente: como isso pode acontecer no melhor dos mundos? Onde está Deus nisso tudo? E a resposta que ele recebeu foi tão interessante quanto a pergunta. Jean-Jacques Rousseau, outro gigante do iluminismo, escreveu uma carta furiosa para Voltaire. A análise de Damrosch e Pushkin sobre essa troca é fantástica. Rousseau basicamente acusa Voltaire de ser cruel, de tirar a esperança das pessoas. E o argumento dele é surpreendente. A culpa não é de Deus nem da natureza. A culpa é nossa. Como assim, nossa? Rousseau argumentou que se as pessoas em Lisboa morassem em casas mais simples espalhadas, como no campo, em vez de em prédios de 6, 7 andares, apinhados, muito menos gente teria morrido. E ele também criticou o fato de que muitos morreram porque, depois do primeiro tremor, voltaram para os escombros para tentar salvar seus bens materiais. Nossa! A crítica de Rousseau era social. Ele dizia que nossos problemas são criados por nós, pela forma como organizamos nossa sociedade. Uau!
É um debate incrivelmente moderno. Mas o que acontece depois dessa troca de farpas filosóficas é a parte mais importante. Voltaire parece perceber que um poema, um argumento direto, não é suficiente. E aí, ele muda de tática. Ele escreve Cândido. E essa mudança é a chave de tudo. A questão que a nossa fonte levanta é: por que a sátira? O que ela consegue fazer que a filosofia pura não consegue? À primeira vista, criar o personagem de Pangloss, essa caricatura de Leibniz que é enforcado, dissecado, pego com sífilis e ainda assim insiste que tudo é para o melhor, parece até um golpe baixo, né? Exato, eu ia perguntar isso. Não é uma forma meio desleal de argumentar? Reduzir uma filosofia complexa a um personagem cômico e patético? Poderia ser se o alvo fosse apenas Leibniz. Mas o alvo de Voltaire é maior. Ele não está atacando o filósofo, mas a própria tendência humana ao auto-engano, a necessidade de encontrar explicações confortáveis para o sofrimento inexplicável. Em vez de Voltaire, o autor, nos dar um sermão dizendo vejam como essa ideia é ridícula, ele faz algo muito mais inteligente. Ele nos mostra. Ele nos coloca para seguir o Cândido, um personagem que acredita piamente nessa filosofia. E nós vemos, junto com ele, o mundo desmoronar ao seu redor, de todas as formas possíveis e imagináveis. Ele é expulso de casa, recrutado à força para o exército, açoitado, quase morre no terremoto de Lisboa, é enganado, roubado, a lista é interminável. E a cada novo desastre, quem está lendo sente a dissonância cognitiva aumentar. A realidade se choca violentamente com a teoria do Pangloss. Voltaire não precisa nos dizer que o otimismo é insustentável. A própria narrativa demonstra isso de forma visceral. E, o que é mais importante, de forma engraçada. O humor negro é a arma secreta dele. A gente ri da ingenuidade do Cândido e do absurdo das justificativas de Pangloss. E ao rir, a crítica entra sem que a gente perceba. É muito mais poderoso. Um ensaio filosófico nos convida a concordar ou discordar intelectualmente. Uma história como Cândido nos faz sentir o argumento. A gente se sente exausta junto com o Cândido. A gente revira os olhos junto com ele a cada nova lição de Pangloss. A crítica se torna uma experiência vivida, não uma teoria abstrata. É isso. A fonte usa uma ótima expressão. A sátira consegue penetrar nas defesas do leitor. O poema de Voltaire sobre Lisboa era um ataque frontal. As pessoas podiam levantar seus escudos intelectuais e contra-argumentar, como Rousseau fez. Cândido é como uma guerrilha. Ele te desarma com o riso. Quando você está rindo do fato de que Pangloss justifica a sífilis dizendo que sem ela a Europa não teria chocolate, uma lógica completamente maluca, você já absorveu a crítica. A absurdidade do otimismo cego não é mais uma ideia a ser debatida. É uma piada que você entendeu. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças, o que essa análise nos mostra sobre Voltaire e sua obra-prima? Acho que nos mostra duas coisas principais. Primeiro, que Voltaire usou a utopia de Eldorado de uma forma brilhante, não como um sonho escapista, mas como uma ferramenta de crítica social. Eldorado é perfeito para que a gente possa ver o quão imperfeito e absurdo é o nosso próprio mundo, com sua ganância, sua intolerância, sua vaidade. É um ideal que serve para expor a realidade. E a segunda coisa é o poder da literatura como forma de filosofia. Ao invés de escrever mais um tratado, Voltaire nos conta uma história. E através da jornada de Cândido, ele nos força a confrontar o abismo gigantesco que existe entre as teorias elegantes que a gente cria sobre o mundo e a experiência real, muitas vezes brutal, de viver nele. Exatamente. A sátira não foi só um enfeite cômico. Foi a ferramenta mais eficaz que ele encontrou para mostrar que, diante do sofrimento real, as explicações filosóficas fáceis não só são inúteis, como podem ser perigosamente confortadoras, nos impedindo de ver o mundo como ele realmente é e de tentar melhorá-lo. O famoso final do livro, "Devemos cultivar nosso jardim", é a resposta dele a tudo isso. Chega de teorias abstratas, vamos nos concentrar no trabalho prático e real que está à nossa frente. E isso nos deixa com a última ideia para ponderar, voltando àquele debate entre Voltaire e Rousseau. Rousseau argumentou que a culpa do desastre de Lisboa não era de Deus, mas das estruturas sociais humanas.
Prédios mal construídos, uma sociedade que valoriza bens materiais acima da vida. Isso nos leva a uma reflexão final. Hoje, quando a gente se depara com desastres, sejam eles climáticos, econômicos ou sociais, com que frequência nossa primeira reação é vê-los como um golpe do destino, um ato da natureza ou uma falha abstrata do sistema? Quando talvez, como sugeriu Rousseau, a crítica mais necessária e produtiva devesse ser direcionada às escolhas e às estruturas muito concretas que nós mesmos construímos.